Bom dia a todos. Espero que todos estejam bem. Vamos aproveitar esse momentinho nosso aqui agora. Vamos fechar nossos olhos, nos concentrar nesse momento tão importante. Nos concentrar nas nossas sensações, nos nossos pensamentos. Vamos sentir o que realmente nos motiva hoje a estarmos aqui, o que realmente nos motiva na vida. E agradecer por essa oportunidade de vida que nós temos, agradecer por tudo que recebemos nessa existência. Com a bênção, então, do Senhor, damos início aí na palestra de hoje, o nosso queridíssimo Fábio, que nos trará uma palavra aqui de conforto nessa manhã. Bom dia a todos. Bom dia, tudo bem? Tudo bem? Dá o controle, né? Eu já paro de tudo. Bom dia, pessoal. Muito bom dia. Então, hoje a gente dá sequência ao estudo do livro de Joana de Ângeles, Liberta-te do Mal. E o capítulo que a gente vai comentar hoje, que a gente tem como título Lideranças. E aqui, Joana de Ângeles está falando sobre o líder. O que é ser líder? Qual o propósito da liderança? O que norteia a conduta de alguém que se põe em buscar esse papel, ser líder? Então, ela começa dizendo sobre os ideais de enobrecimento humano, não só na área espiritual, mas em todos os campos do conhecimento e da atividade humana. Então ela diz que toda ideia de enobrecimento humano e todo serviço que contribui para o desenvolvimento intelecto-moral da sociedade, a fim de alcançar os objetivos a que se propõe, dependem daqueles que os vitalizam com a sua dedicação, assim como das pessoas que se transformam em líderes, apresentando-os em toda parte e os conduzindo com segurança moral e emocional. Então, a veiculação que ela faz para destacar a característica de liderança é justamente com relação aos propósitos de enobrecimento e a dedicação que a pessoa possui para colocar esses propósitos em execução. Então, a primeira característica que a gente destaca aqui da liderança do líder é a dedicação. E isso a gente está falando para qualquer situação. Joana de Ângeles não está se restringindo a analisar a liderança somente no aspecto religioso, no aspecto por exemplo, na casa espírita, ou dentro do espiritismo, de qualquer filosofia religiosa, no campo geral. Em todas as atividades que o indivíduo atua, ele se situa, ele está em tese concorrendo para o progresso da humanidade. A gente trabalha, quem exercita suas atividades, seja numa fábrica, seja no comércio, profissionais liberais, profissionais da saúde, todas essas atividades humanas concorrem para o progresso da humanidade. E em todos esses setores, a dedicação com que a pessoa se vincula à execução dessas atividades é a primeira nota da liderança, que denota a liderança, o caráter do líder. Mas, uma coisa que Joana de Ângeles chama atenção e a gente precisa entender também é isso: a gente não pode confundir liderança com chefia. A chefia é um cargo integrado numa rede hierárquica, uma estrutura hierárquica. Então, quem quer que seja que assuma esse posto de chefia, ele tem ascendência hierárquica sobre os demais, pela estrutura do cargo. Aí a gente pega aquele velho ditado, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Nesse caso, é chefia isso.
porque está dentro de uma cadeia. Agora, a liderança, ela é espontânea. Ela é construída e ela é espontânea. A pessoa se vincula ao líder. Não porque ele impõe, mas porque ela se sente motivada, inspirada a segui-lo, a imitá-lo, em razão do que ele oferece pela sua conduta pessoal. Então a liderança, na verdade, ela está ligada à conduta pessoal do indivíduo. Não é algo que a gente constrói pela simples vontade. Eu quero ser líder. Como se eu quero ser desenhista mecânico. Eu faço um curso, recebo diploma. Não é isso que se trata. Ela decorre, ela é consequência. A liderança é uma consequência da vivência do indivíduo, da conduta do indivíduo. Ele chega nessa situação pelo que ele oferece no seu dia a dia, na sua vivência. Então aí a gente fala, bom, se estamos falando de vivência, se estamos falando de conduta, se estamos falando de forma de viver, né? Meio de vida. Aqui tem lugar aqui também que estamos falando de forma de viver. Então, nada mais justo que a gente procure o melhor modelo em termos da disposição para entender como viver corretamente, como realizar, executar essa programação existencial da melhor forma possível. E aí não tem como a gente escapar da conclusão que Kardec, que a espiritualidade nos oferece no Livro dos Espíritos. Quem é o melhor exemplo que a espiritualidade nos levou até hoje? Vide Jesus. Jesus, guia e modelo da humanidade. Para qualquer situação que envolva entender como viver corretamente, como extrair da existência o melhor de todos os seus potenciais. Até em questões de liderança, principalmente. Jesus é líder por excelência. E repare, Jesus nunca obrigou ninguém assim. Jesus nunca criou uma cadeia hierárquica, ele nunca criou regras de subordinação, nada disso. Ele simplesmente viveu. E naqueles 3 anos da sua vida pública, que a gente conhece nos evangelhos, foi o que bastou para aglutinar uma multidão em torno dele, para despertar em muitos a vontade de imitá-lo, de seguir aquele exemplo, de fazer o mesmo que ele estava fazendo. Jesus veio para construir líderes. E o cristão que entende seu papel, que se entende dentro dessa condição, ele naturalmente assume o posto de liderança. Não só uma liderança dentro do meio que ele vive, a partir do exemplo, uma liderança moral, uma liderança ética, mas inclusive qualquer posto que ele também atue profissionalmente, que ele ganhe sua vida. Porque os ensinamentos que Jesus levou, eles se aplicam em todas as situações. Primeiro exemplo disso, quando Jesus está passando o seu sermão da montanha, o sermão do monte, ele apresenta uma série de recomendações. No meio das bem-aventuranças, depois ele discorre uma série de recomendações do indivíduo viver bem. E uma delas, que está em Mateus, no capítulo 30, capítulo 5, versículo 37, 33 e 37. Que é uma coisa que falta, é tão necessária e tão carente hoje em dia, que é a integridade. Integridade do indivíduo. Entende? Jesus fala, basicamente, não jureis em falso. Não faça rogativas, não faça juramentos, né? Seja a sua palavra, sim, sim, não, não. Seja íntegro. Seja íntegro. Que você esteja 100% onde você decidir.
qualquer que seja a sua decisão, você esteja 100% nessa decisão, que ela represente o que você é, que ela represente sua essência, que a sua palavra, que a sua conduta represente sua essência, integridade, que é uma coisa que falta. Em todos os exemplos, a gente vê política, a gente vê sociedade, a gente vê nos meios televisivos, na mídia, tudo é uma quase que louvação à conduta sibilina, à conduta melíflua, vamos dizer assim. Estou só usando as antigas, mas eu não estou achando um significado. A conduta igual, vamos dizer assim. Um dos programas que ainda dá maior audiência hoje, né, o BBB, acho que tem 20 anos já que esse programa existe, prega exatamente isso, premia a conduta de quem é falso. Você já tem que jogar, já tem que fingir comportamento, já tem que fingir relações e tudo mais. E premia, a pessoa é premiada por isso. E aí o indivíduo vê isso e leva esse exemplo da sua vida. Aí no trabalho, na família, lá entre os amigos, entre os vizinhos, é dessa mesma forma. O sim dela significa sim, não, talvez, quem sabe, vou te passar uma rasteira. Tudo isso está dentro desses. E do não também. Porque aí não tem mais distinção. O sim e o não são a mesma coisa. Então essa é uma conduta que hoje em dia ela se multiplica em virtude do poder que a divulgação via redes sociais, via internet, enfim, todos os meios que a gente tem à disposição facilitam, né? Então é uma coisa muito facilitada. E isso é uma coisa que choca. Conflita assim, diretamente com a qualidade de quem assume ou almeja assumir como consequência da sua vida, assumir uma posição de liderança. Porque a liderança é da vida, é da conduta, não é da palavra, é do exemplo. Então o indivíduo vai se tornar um líder. Isso que a gente fala, você não é um objetivo que a gente pretende alcançar. Quero ser líder, vou fazer um curso, vou estudar. Embora tenha. Tem aí os coaches da vida aí que vendem essas promessas, o curso de liderança. Não vai funcionar porque você não vai ter liderança. Ela vem do exemplo, ela é consequência de uma vida real. Mais para frente a gente tem um outro exemplo, muito bacana também. Está no livro de Lucas, capítulo 10. Porque como a gente vê, Jesus quando estruturou o seu trabalho, ele primeiro se cercou de seus apóstolos, os 12, que eram aqueles assessores mais diretos dele. Eram espíritos que já estavam integrados naquela programação, eles tinham um papel vital na missão do Cristo. Então, ele cercou aqueles 12 lá e montou seu apostolado. E começou a divulgar, começou a pregar. E começou isso a atrair muita gente. E muita gente se identificou com aquela coisa, com aquele exemplo. E passou a seguir Jesus, com uma vontade sincera de imitá-lo, de participar daquela obra. Porque perceberam que era bom. Perceberam que aquilo lá era profundo, não era algo superficial, não era uma coisa, vamos mudar o regime de governo, não era nada disso, era muito mais profundo, falava de regime de algo. E eles seguem, e Jesus separa 70 discípulos, dentre esses seguidores, 70 que se destacam. E aí Lucas fala desses 70. Vamos dizer, eles não eram apóstolos, porque não eram ainda assim, não estavam no mesmo grau de ligação, conexão com o Cristo nessa missão, mas eram muito importantes. Eles tinham assimilado e mostravam esse desejo. E Jesus delega a eles então a atividade, a função de pregar. E aí ele narra aqui como ele, se fosse hoje, bom, tem os termos corporativos hoje, né, que se usa muito, brainstorm, enfim. Ele fez uma reunião. O CEO chamou os seus diretores, eu vou decidir o que vocês têm que fazer. E passou todo o roteiro. Então ele os enviou em pares, né, que são 35 pares, para ir. Ir de pregar.
Entende? A seara é grande, os trabalhadores são poucos. Então, ide e pregai. Os envia como cordeiros em meio aos lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias. Não busque retribuição pelo que você faz. Liçãozinha básica isso aqui. Aí hoje em dia a pessoa se dedica a fazer algo. A fazer algo em prol de alguém. Vamos ajudar. Assistencialismo, né? Quando a gente fala de coisas materiais, a gente está falando de assistencialismo. Então vamos ajudar. Vou doar. Doar isso, doar aquilo, doar aquilo. Então a doação está sempre hoje acompanhada de uma câmera, de uma página no Instagram, sei lá, Facebook. Eu continuo bem mais, mas essas redes sociais. Isso é difundido, isso viraliza, isso atrai seguidores, e seguidores monetizam. Isso dá retorno financeiro, o indivíduo, o canal cresce, então ele passa a ver daqui. Você fala, bom, não leveis bolsa nem alforje, nada, porque você não vai, em hipótese alguma, fazer o que vai fazer esperando retribuição. Porque você não vai fazer o que vai fazer como meio de vida. Isso é profissão. Profissão, tudo bem. Trabalho com prestação, mas isso aqui é um projeto de vida. Você vai dividir aquilo que está recebendo como uma orientação, como um guia, como uma base de existência equilibrada. Você vai dividir isso. Ele está aprendendo. Mas o fato simples da pessoa buscar isso, qualquer tipo de retribuição. Ah, mas eu fiz, e a pessoa nem agradeceu. Todo agradecimento é retribuição. A gente não está ligado a isso. Isso não importa para o indivíduo que assume uma vivência de Deus. Ele faz porque é necessário. Agradecer ou não, isso não interessa, isso não é problema dele. Mas a mentalidade ainda está presa nisso. Preciso ter alguma coisa em troca. Eu não consigo fazer algo sem esperar que ele pague. Isso aí já cancela de plano o candidato ali. O que mais aqui? Ao entrar numa casa, diante de tudo, paz seja nessa casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Quando entrares numa cidade, ali vos receberem, comendo o que lhe for oferecido. Primeiro, independentemente da forma com que você seja tratado, nunca retribua do mesmo modo. Mantenha sempre o seu padrão elevado, aquele padrão elevado que você está buscando o outro. Aí a pessoa vai e se melinda. Então, esse aqui eu não vou fazer, esse aqui é ignorante, me tratou mal. Então aí se torna comércio. Aí se torna uma transação de você. E isso também não tem nada a ver com o papel da liderança que o João já está analisando nesse capítulo. Se você entrar numa cidade, né, onde for pregar e te receberem lá, comendo o que lhe for oferecido. Não faça exigências descabidas para ninguém. Eu sou uma pessoa especial, então olha, o mínimo que eu mereço é um quarto de 5 estrelas para passar a noite. Eu só como comida vegana. Tem que ter um banquete especial para mim. Aí a gente vê como isso está distorcido hoje em dia. Né? A gente, por exemplo, tem muita gente que difunde o espiritismo, muita gente conhecida que difunde o espiritismo, canais de redes sociais, etc. Autores e tudo mais. Aí você vai chamar alguém para ajudar. Puxa, você podia fazer uma palestra na nossa casa. E é cobrado. Não é que ao cobrar a distância, ou cobrar, gastei 100 quilômetros aí de gasolina que eu usei no meu carro.
Ainda assim, é isso aí, mas vão ficar no básico. Para trazer alguém que a gente vê nessas redes que tem um pouco mais de destaque, tem uma visibilidade, vai precisar pagar. Vai precisar pagar. E o caso que a gente tem o Geraldo Lemos Neto estava falando no grupo, que recentemente teve um encontro virtual dos amigos de Chico Xavier, que tudo ano organizado pelo Carlos Bacelli, e agora eles fazem virtualmente, né? Para poder alcançar mais, né? Então, no YouTube você acessa e assiste as palestras, vários palestrantes falando. E esse ano estava falando justamente sobre esse tema. E ele disse sobre uma casa de São José, Jacareí, não São José, Jacareí, e convidou um palestrante conhecido. Ele aparece na TV, tem quadros. Vai fazer, ele cobrou 35 mil reais. Aí ele falou, mas 35, a casa tá, pode ser um pouco maior que a nossa realmente é pequena. Mesmo assim, não tem casa pinta. 35 mil reais. Mas 35 mil reais, é sim, porque a secretária, não era ele que falava, a secretária. É porque para ir até aí, ele vai precisar abrir mão de um dia de trabalho dele. E a atividade dele, se for feito pela média, então eu teria que compensar. Isso é mercancia. Isso contraria essas orientações. Porque aí, nesse caso, esse é um exemplo, mas é para ilustrar essa coisa. Eu me disponho a fazer algo, mas ao mesmo tempo eu levo a minha bolsa. E às vezes não é uma bolsa pequena. E aí a gente lembra de outra advertência de Jesus, quando ele fala em outra passagem aqui, está em Mateus. Ele adverte para tomar cuidado com os fariseus, que fazem longas orações e devoram as bolsas das viúvas, porque as orações eram remuneradas. O fariseu cobrava para orar para mim. Então, a pessoa está precisando, ela está em desespero, ela tem um parente que está mal, e precisava, porque naquela época o povo não tinha acesso, né, aos conteúdos, aos livros sagrados da religião judaica. Era só por intermédio dos fariseus e dos doutores da lei. Eles eram habilitados a isso. Então, elas não sabiam orar, não tinham esse conhecimento. E tinha que recorrer ao fariseu, comprar o serviço. Quanto mais pagava, maior era a prece. Então era uma prece cada vez mais longa de acordo com a conta. Mas era disposto a pagar. E Jesus já advertia sobre isso. E hoje a gente continua vivendo a mesma situação. Só que em novas roupagens. E aí se pergunta, isso é exemplo de liderança? Se não é, devíamos então seguir uma liderança que não é liderança? Toda essa discussão aqui, no fundo, ela recai nesse sentido. Porque só temos duas questões. Ou aqueles que estão construindo, com o seu exemplo, um papel, né, uma figura de liderança, pelo exemplo que já estão buscando viver, obviamente. Então, a esses a orientação de como construir essa característica. E aos demais, também vão ser mesmo. Porque o líder vem para nos guiar. Uma das características mais marcantes do líder é inspirar. Ele inspira, ele conquista pela inspiração que ele espera, pela motivação que ele acende naqueles que o veem e se põe, eu quero seguir. Isso é uma coisa legal, isso é uma coisa boa. Então, espontaneamente me conhece. Agora, estamos seguindo líderes certos também? A gente precisa fazer esse cotejo. Então, é muito importante analisar tudo isso, porque também quanto aos falsos líderes, as falsas lideranças, Jesus também advertiu. Cegos guiando cegos. Qual que é o resultado disso? Os dois lugares. Aí, Joana então pega depois de falar sobre essas questões, uma advertência para aquele que está construindo em si esse ideal de existência, que poderá desaguar, que poderá ter como consequência colocá-lo numa posição de liderança. Está buscando. Ela fala o seguinte: o verdadeiro líder
verdadeiro líder não se jacta, nem se percebe, ele não se destaca por ser o que é, sendo notado com facilidade, sendo notado pela facilidade com que as pessoas o cercam e o seguem com espírito de bondade para com todos, e de compaixão para com aqueles que se fazem inimigos. Não faz distinção na sua conduta, porque ela vive todos esses preceitos que até hoje são válidos em qualquer campo, mas que partem de alicerce lá no Evangelho. Faça ao próximo aquilo que você gostaria que o próximo te fizesse. Trate o outro com o mesmo respeito, com a mesma consideração com que você gostaria de ser tratado. Ofereça antes de receber. Ofereça. Seja antes que sejam por você. É isso que constrói essa conduta que vai te pôr em evidência. Daí ela fala que o mundo sofre muito a falta de lideranças do bem. Do bem. Porque a gente também pode construir liderança invertida. A gente tem exemplos aí de ditadores, de líderes sanguinários, de senhores da guerra. Eram líderes também dentro daquela característica negativa. Porque não se aglutina pessoas que pensam da mesma maneira, mas eles eram. Aí ela costuma falar, continua, pessoas afoitas, assumem tarefas e pensam em se tornar líderes sem a menor estrutura emocional, vivendo angustiadas, queixosas, briguentas e infelizes. Como o bem pode fazer tanto mal? Porque certamente não é o bem que as conduz, mas sentimentos outros de transferência psicológica de conflitos, ocultando vaidade e disfarçando a prepotência. Então aqui uma advertência muito profunda para todos nós que estamos nesse caminho de construção de uma conduta evangélica. Essa vida, essa vivência evangélica que a gente está se propondo a construir, em hipótese alguma, ela pode trazer sentimentos negativos. Pode ser. Mas é muito comum que a gente conte isso. As pessoas se cansam, mas eu não aguento mais. As pessoas não. A gente dá a mão e quer o braço. Exige demais. As pessoas não têm limites. Isso aqui. Se esse tipo de sentimento te alcança, então você não está construindo uma vida embasada nesses princípios cristãos. Você não está, consequência, se colocando como um potencial líder no sentido moral. Porque isso aqui, como o Júlio fala, o bem não tem como consequência o mal. Fazer o bem nunca vai ter como consequência sofrer o mal daquele que o faz. Ah, mas Jesus não foi crucificado? Essa pergunta. Para ele, Cristo, aquilo foi o mal? Se a última palavra que ele diz antes de expirar foi perdoa as pessoas, porque eles não sabem o que fazer. Foi o mal? Isso é outra das características que a gente aprende estudando na doutrina, principalmente porque está muito explícito. Características que constroem o cristão, cuja vida, é que fala, deve ser baseada na caridade. Como Jesus ensinou. Caridade acima de tudo, fora da caridade é uma salvação. E o que é caridade? Benevolência, indulgência e perdão. Aquele que quer se tornar líder, ele vive isso. E se você é uma pessoa que enxerga os outros com benevolência, com indulgência e com perdão ativo, você não vai sofrer mal nenhum. Agora, se a pessoa se sente incomodada por estar trabalhando nessa construção da vida correta, alguma coisa não está correta com ela. Provavelmente a motivação. Por que você está fazendo isso? Porque quer receber reconhecimento público. Porque
porque quer ter a sua personalidade exaltada, porque quer aparentar uma superioridade que não existe, porque quer ganhar dinheiro com isso, diretamente ou indiretamente. Porque hoje em dia uma das formas mais fáceis, por exemplo, de alguém acessar a política é começar a trabalhar numa casa de assistência e depois se candidatar a vereador. Exemplo, nós temos que poder aqui. É uma forma fácil. Isso não custa. A frustração toma conta de mim. Então não é porque eu estou fazendo bem. Porque o que eu quero eu não estou conseguindo. Mas o que eu quero não é o bem. O que eu quero é algo próprio, interesse próprio. Então isso é uma coisa muito, é um termômetro muito interessante para a gente medir o nosso trabalho pessoal. Fazer o que eu estou fazendo, buscar o que eu estou buscando, está me deixando irritado? Está me deixando frustrado? Está me deixando indeciso e seguro? Então tem algo aqui, na base, que eu preciso analisar. Porque o caminho não está certo. O caminho não está na rota certa. Se estiver, a consequência nunca será o mal. Será cada vez mais colocar essa pessoa num papel mais destacado, no sentido da liderança que Jonas está se referindo nesse capítulo. A liderança moral, a liderança ética, a liderança espiritual, porque ela mostra com a sua vivência o caminho certo para aqueles que estão cercando, que ainda estão na rua. Como Jesus fez com a gente. Ele não ensinou por palavras, ele não escreveu livros, não fez cursos, ele viveu. Ele ia de cidade em cidade ali, vivendo. E com a sua existência, com a sua conduta, ele ia doutrinando. Porque aquilo maravilhava, aquilo se destacava. Quando a gente experimenta isso, isso fica tão claro ainda hoje. Quando a gente faz alguma coisa desinteressada, isso ainda gera tanto espanto. Quanta gente às vezes vem aqui, na nossa casa mesmo, buscando um auxílio, buscando apoio, buscando um consolo. E depois de receber quanto eu te devo? Automático. Quanto eu te devo? Como se fosse preciso isso. Não, não é preciso. O que eu posso fazer? Então eu posso doar para você? Não, não precisa. Não é disso que se trata, mas as pessoas ainda têm isso funcionando. Porque falta. Como o Jonas falou, faltam lideranças. Por isso que Jesus teve de vir pessoalmente até aqui, ensinar e falar, gente, está aqui, ó. É um chamado que se perpetua até hoje, a gente está aí. Mas quando a gente pega isso com firmeza para fazer, é automático. E aí sim a gente pode falar, isso é uma verdadeira liderança. Isso é um projeto que cabe em qualquer atividade que a gente se dedica a fazer. Baseado sempre nos mesmos princípios. E isso faz a diferença. Isso faz a diferença. Não só para a gente, principalmente para todo mundo que a gente está, com que a gente se envolve. Faz a diferença. E aí, esse líder se qualifica como o discípulo verdadeiro. Liderança igual apostolado, liderança igual discípulo. A relação que acaba se construindo nesse texto. Não tem como dissociar. O líder é o discípulo. O líder é um apóstolo. Porque ele exemplifica com a sua própria existência, com a sua própria vida. Então é um convite que fica para a gente entender, refletir, absorver e pôr em prática. Da importância que Jonas dá para esse tema. Então, fica o convite. Eu sei que muitos já têm o livro, estão acompanhando, então reflitam, repassem esse tema. E usem esse questionamento para fazer essa aferição, porque ela é necessária. São os meios que a gente possui até para corrigir, para conferir a nossa rota. Será que eu estou fazendo certo mesmo? Será que eu estou no caminho certo mesmo? Funciona também nisso. Então fica o convite, vocês vão repassar nesse dia no capítulo, lideranças. E, em função disso, agradeço a paciência de vocês. Que já é um bom exemplo, já está sinalizando muita tolerância
e benevolência, desejando para todos um ótimo fim de semana, uma ótima semana, e se a gente ainda não se encontrar por aqui, de alguma forma, um excelente fim de ano, excelente festa para todos. Que Deus nos abençoe. Agora a gente vai elevando nossos pensamentos com muita gratidão no coração, muita alegria no coração. Estamos aqui hoje reunidos mais uma vez, envolvidos nessas vibrações tão elevadas, tão abençoadas, que a espiritualidade maior proporciona num ambiente apropriado para estudarmos e refletirmos sobre o Evangelho de Cristo, à luz da doutrina espírita formatada pela Allan. E com toda essa alegria transbordante, a gente agradece a todos esses amigos espirituais que de alguma forma participam conosco desse processo de renovação que escolhemos executar. Aos nossos mentores, os mentores da casa, os mentores deste estudo, nosso muito obrigado. Muito obrigado pela parceria, pela amizade, pela inspiração e intuição que nos estimula, para que a gente possa, nessas reflexões, absorver os ensinamentos do Cristo em sua maior profundidade. E elevando mais o pensamento, a gente busca aquele que é a razão pela qual estamos aqui hoje. Aquele que veio trazer pessoalmente esse guia iluminado de transformação e crescimento espiritual, e que permanece diuturnamente em nosso horizonte, como um farol a nos conduzir pelo caminho certo, a nos mostrar a rota correta e a nos infundir fé, coragem, força, serenidade e perseverança para prosseguir na jornada mesmo diante dos tropeços que o mundo oferece. Ao nosso Mestre, Senhor Jesus Cristo, nosso profundo obrigado por todo o seu amor, por toda a sua misericórdia, por toda a sua paciência para conosco. E que suas bênçãos, Mestre, possam envolver cada coração aqui presente hoje. Que cada irmão possa retornar à sua origem, um coração aquecido pelo seu amor, e com a mente e com os seus passos iluminados pelo seu ensinamento, e que se ponha a replicá-los entre aqueles com quem vive. Que cada um aqui presente possa se tornar uma carta viva do seu Evangelho, difundindo, através do exemplo, dentro das nossas limitações, todos esses ensinamentos, fazendo com que essa família humana, ainda tão necessitada de despertar para essa realidade do Espírito, possa se integrar cada vez mais nos mais profundos laços de fraternidade e de amor que emanasse de nosso Pai. Que assim seja, graças a Deus e graças a Deus.